Eu sou Silvana Medeiros, desse canal que é o Saúde como Caminho. Ontem nós tivemos o nosso encontro em tempo real, que é sempre aos domingos, às 20 horas. Todos que acompanham o canal estão convidados sempre a partilhar, a comparecer. Eu sempre estou colocando o link na página do Face, no grupo que eu tenho do WhatsApp, que eu coloco também como chamada quando eu lanço um vídeo no YouTube. Então, se você tiver dificuldade em pegar esse link, pode entrar em contato comigo no Zap, viu, gente? Então, todo domingo às 20 horas, esse grupo em tempo real é aberto. Aberto para toda e qualquer pessoa que sinta necessidade de partilhar algo ou de escutar mesmo outras pessoas que estão na busca de si mesmas, de compreender a vida e de viver melhor. E ontem apareceu um tema que é muito, mas muito recorrente entre as pessoas que estão querendo, vamos dizer, encontrar respostas para si mesmas. É um tema que envolve o passado. Muitas pessoas têm uma crítica à psicanálise, à terapia e a outras abordagens que, vamos dizer, colocam que você precisa visitar o passado, entre aspas, para poder você resolver ou mesmo entender alguns sentimentos, algumas dificuldades que você está tendo hoje na vida. Às vezes você está emperrado em uma área da sua vida. Muitas vezes a própria profissão. Você está ali, já vem há muito tempo lutando, buscando e você não consegue ou se encontrar ou mesmo estando encontrada, vamos dizer, conseguir resultados naquela área que você considera que é a sua. Então, às vezes, está lá em uma questão do passado, em uma dificuldade não resolvida e que você olha para o trabalho através dessa lente da experiência do passado, mas você não lembra dessa lente, porque ela está escondida de você. É uma experiência traumatizante que lhe deixou impactado ou impactada e que está associada a esse lugar de sucesso, a esse lugar de realização profissional. Já pensou que existe aí coisas no seu inconsciente? Eu falo muito sobre isso, muitas vezes eu explico, porque na minha caminhada, gente, na minha jornada, que eu comecei com uma primeira crise de depressão, que foi em 95, 96, eu li o livro O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. É um livro muito antigo, mas foi a primeira vez, porque eu era uma pessoa super racional, foi a primeira vez que na depressão eu me deparei com uma situação que meu racional não dava conta, que eu não conseguia resolver. Era uma emoção, uma angústia, uma tristeza tão avassaladora, né? Que eu não sabia dar conta, eu não podia achar, eu não conseguia achar a solução racional. E eu não conseguia por quê? Porque a razão, as razões mais profundas daquele estado meu estavam escondidas de mim. Estavam na caixinha preta, que eu costumo fazer essa analogia, a caixinha preta do inconsciente, que é o lugar onde a gente guarda coisas que a gente não dá conta de resolver no momento que essas coisas aconteceram. E aí as pessoas confundem que estar na terapia é estar caminhando para esse passado, é estar moendo, é estar repisando essas experiências. Olha, não é isso. Definitivamente, terapia não é você estar moendo o seu passado. Não é você estar o tempo todo voltando para lá e ficando ali e falando da sua mãe e falando do seu pai, como muitas pessoas equivocadamente compreenderam, né? Eu considero que muitas dessas pessoas que falam sobre isso, falam dessa forma, é uma resistência. É uma resistência a olhar para esses lugares dentro de si. Então, a gente, como a gente tem resistência, a gente cria racionalmente essas falas de crítica, né? Para a gente não aceitar que a gente não tem coragem de olhar para os lugares que nós precisamos olhar, aí a gente acaba criticando a terapia, criticando a análise, criticando as pessoas que estão buscando encontrar esses lugares de sofrimento e resolver. Passado, presente e futuro, eu disse ontem a uma das participantes, que é uma amiga querida, que sempre tem vindo à noite no domingo, que não existe.
Não existe esse passado, presente e futuro. Esse passado, presente e futuro foi dividido por nós, né, didaticamente, para a gente conseguir, vamos dizer, nos organizar em termos práticos no cotidiano. Então a gente considera que o que a gente já viveu está no passado. O que a gente está hoje, né, tendo que dar conta, está no presente. E o que poderá acontecer está no futuro. Isso é uma divisão didática. Porque tudo está acontecendo o tempo todo. Aí teve outra participante ontem, outra senhora que sempre participa, amiga minha, que disse: tem pessoas que preveem o futuro. Eu gosto muito do tarô, faz tempo que eu trabalho com tarô. Tarô é tido um oráculo por alguns que é considerado como um instrumento para se prever o futuro, mas veja, tem uma delicadeza aí. O futuro, ele está aqui hoje também. O que eu vou viver amanhã está aqui dentro de mim já acontecendo, porque eu estou o tempo todo vivendo segundo o que eu acredito, segundo o que eu sinto, segundo as pessoas que passaram na minha vida, as impressões que essas pessoas causaram, os impactos que essas pessoas causaram. Então eu estou vivendo hoje tudo que eu vivi ontem, se ainda está aqui reverberando dentro de mim. A gente pode pegar o exemplo de uma mágoa, né? Você teve um amigo, ou um companheiro, ou uma companheira, ou mesmo alguém da sua família que lhe magoou, que lhe decepcionou, que de alguma forma lhe feriu. E você está aí, você não conseguiu compreender que o comportamento do outro é resultado da sua bagagem. Ele não fez ou ela para se ferir, para lhe ferir. Não foi pessoal a atitude da pessoa com o objetivo de lhe prejudicar. Não foi. Você ainda não projetou. Você até pode ter entendido racionalmente, mas isso ainda não está dissolvido, né? Porque existe um tempo para sair do corpo mental, dos pensamentos e chegar no nosso centro e transformar. Nosso pensamento leva um tempo para transformar o que a gente sente, e o que a gente sente leva um tempo para transformar o nosso corpo físico. Então, cada um tem o seu ritmo próprio, que a gente precisa também compreender que existe esse processo. Porque não é instantâneo, existe um processo de transformação do sutil para o denso para o sutil. Mas voltando, então, tudo que aconteceu na minha vida que me impactou emocionalmente, seja bom ou seja ruim, está aqui. Está aqui dentro de mim, reverberando. Se foi uma coisa boa, né? Quando eu lembro, por exemplo, quando eu aprendi a andar de bicicleta, que eu ganhei a minha bicicleta, minha mãe e minha tia trouxeram, né? Até hoje, olha, só de lembrar, só de ir para aquele momento, a bicicleta chegando, eu lembro dela todinha. Minhas amigas estavam, era no terraço da minha avó. Aí minha mãe chegou, tinha um laço na bicicleta, aí eu tirei o laço e eu não sabia andar. Minha amiga me botou no bagageiro e a gente saiu. Olha, só de lembrar esse momento feliz, todo o meu corpo responde a esse momento, a essa lembrança alegre. Ao mesmo tempo, quando eu lembro um momento em que eu tinha medo, angústia, porque minha mãe viajava e eu ficava como criança com medo dela não voltar e acontecer alguma coisa, meu corpo também sente essa tristeza, também sente esse medo, é visceral, gente. As lembranças, elas têm um efeito visceral, um efeito concreto sobre o que a gente... As lembranças têm um efeito concreto sobre o que a gente sente e sobre o funcionamento do nosso corpo, sobre nossas glândulas, o funcionamento das nossas glândulas, dos nossos hormônios. Tudo isso é alterado, né? Se eu tenho medo, eu tenho prisão de ventre muitas vezes, eu tenho uma dor de barriga. Por quê? Porque o medo afeta meu estômago, afeta meu intestino, afeta os meus rins. Então é todo um processo que toda emoção, todo pensamento, toda emoção vai acarretar um processo no meu corpo físico. Com o meu corpo físico, vai gerar processo nas minhas emoções e nos meus pensamentos. É uma via de mão dupla.
Então a gente precisa compreender isso. Então o passado, ele não está lá no passado. Ele está aqui, gente, no presente. Toda vez que uma coisa boa, né, que me chega, por exemplo, eu fiz um passeio bom com uma amiga. A gente foi para a praia, caminhou, conversou. Essa lembrança, essa experiência se soma à experiência do momento que eu andei de bicicleta, que eu ganhei a bicicleta, se soma à experiência que eu fui com o teatro para que eu fui com o teatro para minha mãe, para o teatro com a minha mãe, e assim eu vou aumentando o meu repertório de coisas boas. Da mesma maneira, aí é maravilhoso, não tenho que mexer. No time que está ganhando, a gente não mexe. A gente vai mexer no lado sombra, que é o time que está perdendo, que nos prejudica. Então, toda vez que ocorre uma situação difícil, uma situação impactante, de que eu me sinto rejeitada, abandonada, com medo, aí aciona dentro de mim as memórias que estão aqui, que são parecidas com esse momento atual, e a coisa ganha um volume maior. E aí se torna desproporcional. Eu posso simplesmente paralisar. Eu posso ter um processo de crise de ansiedade. Eu posso ter um processo de depressão. Eu posso ter um ataque cardíaco, porque meu corpo não aguenta. Então, tudo pode acontecer se eu não tiver consciência que dentro de mim hoje atuam forças, né? Forças emocionais, mentais, que estão aqui desde não sei de quando, mas elas não estão porque eu não vou lá para resolver. Eu vou aqui dentro de mim para resolver. Eu vou encontrar esses momentos. O Osho, que foi um guru, ele dizia que só é possível se libertar das nossas dores se a gente cada dia tiver mais coragem de ir nesses lugares, nessas lembranças, com consciência e tranquilidade. Primeiro, nos primeiros momentos, você vai sentir tristeza, você vai sentir medo, você vai sentir quase a mesma coisa que você sentiu quando o fato ocorreu. Mas com o tempo, Osho diz isso e eu tenho experiência disso, você vai conseguir ir lá, vai sentir um pouco aquilo que você sentiu, vai voltar com mais rapidez e mais capacidade de superar aquilo, ficando mais forte, porque você hoje pode, a partir da sua percepção ampliada, de compreensão de mundo, dar o suporte a você que você não foi capaz de dar quando você era criança ou você era adolescente. Ou mesmo, se você não for capaz de dar hoje, você hoje é capaz de buscar ajuda de pessoas que podem lhe dar esse suporte para transformar aquela memória, para transformar esse quanto de informação que ainda atua dentro de você, fazendo com que você viva de uma maneira muitas vezes limitada pelo seu medo, pela sua tristeza, limitada pela sua angústia, limitada, ou seja, pelas experiências que você teve e que hoje, ainda hoje, elas estão aí, né, reverberando no inconsciente como um mecanismo de proteção. Esse funcionamento que o inconsciente tem, né, esse dispositivo do cérebro se adaptar, porque hoje a neurociência já mostra como isso acontece. Que o cérebro ele vai se moldando a partir dos nossos acontecimentos. Se a gente fosse trazer o que eu estou dizendo para uma linguagem mais concreta, numa esfera de estudo a mais atual, a gente poderia falar e encontrar respaldo nos recentes pesquisas realizadas pela neurociência, que mostra que nosso cérebro ele é plástico, há uma plasticidade. Então, ele vai se transformando a partir das experiências que eu tive e que eu tenho. Então, meu cérebro teve experiências, ele deu determinadas respostas no momento da experiência que eu vivi e ele aprendeu ele vai continuar dando a mesma resposta toda vez que a experiência se repetir ou que uma experiência parecida se repetir. Então, o cérebro ele é automático.
apareceu, repetiu-se alguma coisa, parece que é uma coisa igual, você se sente rejeitada, o cérebro vai trazer à tona todo o sentimento, todo o medo, toda a angústia que você viveu nas rejeições passadas e levar você a agir como você agiu no passado para você continuar viva. É um mecanismo de proteção e de sobrevivência. Até que o pulo do gato está aí. Até que você percebe esse mecanismo de repetição no seu cérebro e começa a transformar. Você vai informando para o seu cérebro que hoje você não precisa mais agir, não precisa mais sentir e reagir da maneira que você sentiu e reagiu no passado. Porque hoje você tem outras estratégias, outras ferramentas, outra capacidade, outra força para lidar com a situação de uma maneira mais leve, mais forte, mais assertiva. Então, a grande mudança é eu conseguir detectar esses aprendizados que o meu cérebro introjetou e aos poucos transformando com delicadeza, mudando plasticamente o meu cérebro para que ele possa responder a situações que antes eu, vamos dizer, me encolhia de medo, né, de tristeza, com me mantendo em pé, firme, forte e indo em frente para resolver, para lidar, para chegar a um lugar de tranquilidade. Eu não sei se eu consegui entender, explicar, sabe? Mas a ideia é essa. Você fazer terapia, você buscar um terapeuta, você buscar ajuda, não é você ir para o passado. É você mergulhar dentro de você, descobrir os mecanismos de aprendizado que estão introjetados, que faz a sua vida se repetir como um ciclo interminável de situações parecidas, para transformar o seu cérebro e ter outras respostas às situações que a vida traz. Porque as situações vão se repetir, vão acontecer, porque o cotidiano é cheio de coisas, vamos dizer, parecidas. As leis são parecidas. As leis são, aliás, parecidas não, as leis são fixas. Então, algumas coisas vão acontecer. Mas você vai agir diferente, agindo diferente, a sua vida se transforma. É a sua percepção, seu sentimento e sua ação sobre a vida que torna a vida diferente. Porque a vida, está aí para todo mundo, mas cada um vê a vida a partir dos seus referenciais. E o desafio é transformar esses referenciais. Não é transformar fora, é transformar dentro. Eu não sei se eu me fiz entender, mas eu estou aqui sempre tentando ajudar vocês a entenderem um processo que eu também estou entendendo, que eu também estou fazendo essa caminhada, estudando, experimentando e trazendo, compartilhando com vocês aqui. Termino esse vídeo fazendo como sempre fiz, pedindo para vocês partilharem com os amigos nas redes sociais. Se ainda não se inscreveram, se inscrever no canal, dá um like aí pra gente sentir que tá no caminho. Então, gente, beijo grande, até mais tarde ou até amanhã.